Você já ouviu falar do Drex, né? Que é a versão digital do nosso real e que está sendo desenvolvida aqui pelo BC. Drex, esse é o novo nome do real digital. Assim, é a encarnação do mal, é o capeta na Terra, porque vai ser um dispositivo totalitário. O Banco Central do Brasil anunciou o Drex em agosto de 2023, mas o seu desenvolvimento começou em agosto de 2020 e o lançamento do Drex está previsto para 2025. Mas, para a gente poder entender como o Drex realmente funciona, a gente precisa voltar. Bom, voltar bastante. Desde sempre, as pessoas precisavam trocar coisas para conseguir o que elas não tinham. Por exemplo, quem tinha muita comida, como trigo ou frutas, podia trocar por ferramentas ou tecidos, né? Um ferreiro, por exemplo, podia trocar suas ferramentas por carne, ou lã, ou ajudar em construções. Esse tipo de troca era chamado de escambo. Funcionava sem dinheiro. Cada um oferecia algo que o outro precisava, onde o valor de um bem era medido apenas pelo seu interesse ou necessidade de cada pessoa. Com o aumento da população e das civilizações, as trocas diretas ficaram complicadas. Nem sempre as pessoas tinham algo que interessasse a outra. E alguns produtos eram muito difíceis de transportar. Por exemplo, uma vaca. Era muito grande, né? Por isso, inventaram um jeito prático e padronizado de representar o valor. Em vez de trocar produtos, usavam objetos que todos aceitavam ali, como conchas, ouro, prata. Isso facilitou muito o comércio e ajudou muito o crescimento das civilizações. Com o tempo, surgiram moedas que usamos até hoje, como dólar, euro, real. Mas em 2009 apareceu algo novo, o Bitcoin, criado por alguém ou por um grupo chamado Satoshi Nakamoto. O Bitcoin ele é uma moeda digital descentralizada, diferente das moedas tradicionais. O Bitcoin ele é considerado a primeira moeda digital descentralizada e tem se mostrado um crescimento notável desde então. Atualmente, o Bitcoin equivale a 90 mil dólares ou R$500 mil. Mas por que o Bitcoin cresceu tanto? Como que ele realmente funciona? Por que o governo não usa Bitcoin? E o Drex? É a mesma coisa? Essas são perguntas que eu pretendo responder nesse vídeo. Então, bora lá! O Bitcoin ele não é controlado por nenhum governo ou instituições financeiras, o que significa que suas transações ocorrem de forma direta entre os usuários, através de uma rede conhecida como blockchain. A blockchain funciona como um registro público e imutável de todas as transações, o que garante segurança, transparência das operações sem a necessidade de uma autoridade central.Esse conceito revolucionou o sistema financeiro, permitindo transações globais, rápidas, seguras e principalmente sem intermediários. Existem exatamente 21 milhões de bitcoins e nunca serão criados mais, ou seja, uma moeda com quantidade limitada. Assim, quanto mais pessoas possuem bitcoin, mais escasso ele se torna, o que faz o seu valor de mercado aumentar ainda mais. É claro que isso envolve bastante parâmetros, mas a grosso modo é assim. As transações são realizadas de maneira peer-to-peer, de pessoa para pessoa, ou seja, o dinheiro, o Bitcoin, vai diretamente de uma pessoa para outra sem intermediários. Quando uma transação é feita, é gerado um ID que fica disponível publicamente para que todo mundo possa ver que uma transação foi realizada. Porém, esse ID não revela a identidade de quem fez a transação, garantindo aí total privacidade dos usuários. Essa privacidade certamente chamou a atenção de muitas pessoas e levou o Bitcoin a um novo patamar. Com o tempo, ele cresceu e hoje, sem sombra de dúvidas, é uma moeda muito influente no mundo. Não por acaso outras criptomoedas foram criadas, como o Ethereum e outras por aí. Cada uma com suas particularidades. Até vale um vídeo dedicado só sobre elas. Mas o que esse assunto todo tem a ver com o Drex? O que o Drex tem a ver com tudo isso? O Banco Central do Brasil passou por diversas mudanças recentes e uma das inovações mais marcantes foi o Pix. A possibilidade de fazer pagamentos e transferências de forma instantânea agradou muito a população brasileira, facilitando ainda mais as transações. O Drex surge, porém, com uma proposta totalmente oposta ao Bitcoin, a de ser o real digital, ou seja, uma criptomoeda que terá o mesmo valor do real físico, mas
sem a necessidade de impressão. O Drex, ele é criado e totalmente regulamentado pelo Banco Central, que vai controlar o seu crescimento e seu valor de mercado. Mas por que criar uma moeda como o Drex, sendo que já existe o Bitcoin que se provou no mercado e que tem um grande valor? É simples, né? O Bitcoin, ele é descentralizado, como já mencionei, ou seja, o governo não consegue ter controle sobre ele. E se o governo não controla, ele não adota como moeda oficial. Um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta é a inflação, que é causada por diversos motivos, mas o principal motivo é a impressão desenfreada do real no Brasil. Corrói o nosso poder de compra. Com o Bitcoin, o governo não consegue ter essa mesma facilidade de imprimir, pois existe quantidade definidas de Bitcoin, o que impede do Bitcoin inflacionar, por exemplo. Com o Pix, o Banco Central pode saber como as pessoas gastam o seu dinheiro, para quem enviam, de quem recebe. E aqui surge um aspecto mais sombrio sobre o nosso bostil. Ao contrário do Bitcoin, que prioriza a privacidade do usuário, o Drex, criado pelo governo, não oferece essas mesmas privacidades, pois o Banco Central terá todos os seus dados de pagamentos e transferências. Ele pode simplesmente controlar tudo que você compra e o que você deixa de comprar. Se o governo decidir que você não deve comprar em determinado lugar, ele pode simplesmente bloquear a tua transação. Ou, se ele decidir que ninguém deve fumar, ele pode simplesmente bloquear as transações que são para esse fim. Percebam como isso implica em um controle total sobre a população? É claro que é um cenário hipotético, mas com a criação do Drex não vai ser diferente. É claro que nada disso é mostrado dessa forma. O argumento é que é sempre para nossa segurança, é para melhoria da economia. E se você não tem nenhum senso crítico, realmente vai achar que tudo isso é para o nosso bem. Até porque o governo é especialista em saber das nossas necessidades, não é? Conforme o tempo passa, cada vez o governo vem centralizando as informações sobre a população. O aplicativo GovBR é uma amostra disso. Sempre que a gente precisa fazer algo em algum aplicativo, seja em banco ou não, a gente precisa fazer o famoso reconhecimento facial. E para onde você acha que essas informações vão? Acha mesmo que todos esses dados estão totalmente seguros? Se você pensa isso, sinto em informar que está totalmente enganado. Uma simples busca aí no Google já mostra a quantidade de vazamentos de dados que o Brasil sofreu só nos últimos anos. E não me entenda mal, eu reconheço como essas mudanças, como o Pix, o aplicativo GovBR, melhorou a nossa resolução de problemas simples. Antes, para resolver qualquer coisa, a gente precisava ir em alguma agência. Hoje em dia, praticamente, resolvemos tudo pelo site ou aplicativo. Assim como o Pix diminuiu drasticamente as filas nos bancos, mas, infelizmente, essas soluções tornaram a população extremamente vulnerável ao Estado. O Drex, por exemplo, é só mais uma ferramenta de controle da população. O que faz o Drex no Brasil não precisa resolver o problema de pagamento instantâneo, porque o Pix já resolveu. O pagamento cross-border tem muitas dúvidas se ele vai resolver de fato, porque para resolver de verdade precisaria ter o CBDC do dólar, né? Precisa ter o dólar digital. Mas ele pode resolver a questão do dinheiro programável, então no futuro você pode pensar num pagamento de Bolsa Família, por exemplo, que só pode comprar comida, ou se a gente tivesse o Drex na pandemia, você só podia comprar num raio de 5 km da sua casa, então você tem programabilidade nesse dinheiro, traz inteligência para esse dinheiro, e aí acho que você pode fazer mais coisas. E fora que, se você traz um dinheiro programável como esse do Bolsa Família, quem vai estar comprando naquela lojinha que só aceita dinheiro que provavelmente está fazendo evasão fiscal, vai ter que aceitar o Drex. Então você trabalha na evasão fiscal também. Então tem várias coisas que a gente vai conseguir fazer com esse real digital. Agora tem desafios para colocar isso de pé ainda. O Banco Central ainda não resolveu o desafio tecnológico, que é a privacidade. Percebam como nesse vídeo é uma forma explícita de mostrar como o Drex é eficiente no controle total das massas. Imagine só, você ir comprar algo e simplesmente tua compra não acontecer porque o Drex não funciona naquela região que você está. E aí, imagine se eles colocarem um prazo de validade para que você gaste teu próprio dinheiro, caso contrário, ele expira. Pois é, meu amigo, se isso não é um controle total, eu não sei o que é. Mas, é claro, né? Essa é só a minha visão sobre o assunto. E você, o que acha disso?